Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de todos os nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe, do alto da cabeça à planta dos pés, ricamente e poderosamente. Quero também já começar a orar, pedir ao Senhor que o Senhor nos dê direcionamento, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor é um Deus que enriquece os nossos pensamentos todos os dias, é um Deus que nos dá a dádiva de acordar e levantar e orar e agradecer, que nós possamos estar mais firmes no caminho do Senhor, nos pensamentos do Senhor, nas obras do Senhor, que estejamos mais alertas para o propósito do Senhor e para aquilo que o Senhor nos diz todos os dias ao acordar. Amém? A palavra está, meus irmãos, em Tiago, capítulo 5, de verso 1 em diante, aonde fala da justiça do Senhor para com os ricos. Os ricos, a preocupação deles era juntar ouro e pratas e não se preocupava em honrar os seus funcionários. Aqui nos fala que a preocupação deles de guardar tesouros era tão grande que os seus funcionários trabalharam, ceifaram todos os seus campos, ou seja, colheram, fizeram tudo de acordo com as suas obrigações, mas os seus patrões, pela preocupação de juntar dinheiro, juntar riquezas, eles ceifaram o salário dos seus funcionários. E Jesus e Deus veio com a sua justiça, porque o Senhor é justiça. E o Senhor fez com que as riquezas deles enferrujassem, o ouro e a prata deles enferrujassem. E o clamor daqueles funcionários, daqueles servos que estavam clamando pelo seu trabalho, pelo seu esforço que foram feitos, e não foi reconhecido pelos seus patrões, eles começaram a clamar ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor deles, fazendo justiça com os seus patrões, enferrujando as suas riquezas, os seus ouros e as suas pratas. E aqui também no verso 8 diz que eles tenham paciência, que o Senhor está vindo, a volta do Senhor está se aproximando, que eles tivessem paciência, que o Senhor estava vindo para julgá-los. E nós temos que ter, meus irmãos, esta preocupação de estar sendo correto todos os dias para com os nossos, andar em retidão com o Senhor e também nesta vida andar correto com os nossos. Se a gente tem pessoas que dependem da gente, que a gente seja uns patrões, seja uma pessoa que honre os seus ajudadores. Eu digo sempre que são ajudadores do destino que o Senhor coloca para nos abençoar. Seja no âmbito familiar, ou seja, no âmbito de estar cuidando da sua casa, seja em uma empresa, seja no campo, que a gente venha ser honesto com os nossos o tempo todo, assim como o Senhor fez. E aqui também o Senhor pede para que a gente não venha murmurar, ou seja, aqueles trabalhadores, eles clamaram ao Senhor por justiça, porque eles trabalharam, eles plantaram, eles colheram, eles limparam, eles fizeram tudo de acordo, mas se os seus patrões, por ganância de estar juntando riquezas, então eles não pagaram os seus funcionários, então eles clamaram ao Senhor, e o Senhor pediu para que a murmuração, a falta de honestidade para com os seus, né, é um pecado.
A murmuração é um pecado. A gente tem que ter muito cuidado também, meus irmãos, da murmuração. Vamos estar muito atento a isso, porque aquela boca que fica murmurando só traz atraso para as suas vidas, e o Senhor Jesus vê como um pecado horrível. E também o Senhor fala que a gente também não venha fazer juramentos, que juramentos, além de trazer maldição, é também um pecado muito grande. Para a gente não ficar, para gente não ficar jurando entre o céu e a terra, e não fazer esses juramentos, e que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que não for disso se procede como maldição. Então vamos ter esse cuidado de não murmurar, vamos ter esse cuidado de não estar fazendo juramentos que o Senhor vê como uma maldição e também um atraso de vida, e o Senhor não se agrada. Também ser corretos com os nossos, ser aquele patrão, aquela patroa, aquela pessoa que está abençoando. Eu sempre digo que é um abençoador da vida do outro, como também aquele que também está fazendo por a gente, que a gente seja correto, e são ajudadores do nosso destino. Sempre eu uso essa forma que eu acho melhor. E aqui no verso 16 fala assim, que naquela época, nesta época aqui de Tiago 5, capítulo 5 e verso 1 em diante, também fala que o profeta Elias viu tanta injustiça que por este lugar, o profeta Elias, ele orou para que não houvesse chuva naquele lugar por 3 anos. E assim o Senhor fez, ouviu a oração de um justo, que a oração de um justo tem grandes efeitos. Aquelas pessoas que andam correto com o Senhor e clamam ao Senhor, o Senhor ouve o seu clamor e faz justiça. E assim foi com o profeta Elias, ouvindo dos seus toda aquela injustiça. Ele orou para que aquele lugar por 3 anos não chovesse, e assim o Senhor obedeceu. E também depois de toda essa situação, que o Senhor veio, fez a justiça dele, e que tudo se tornou tranquilo, o Senhor veio e o profeta Elias orou para que houvesse chuva, e o Senhor ouviu o clamor dele, tanto na falta da chuva, quanto também para chover. E graças a Deus o Senhor abençoou, porque eles se tornaram pessoas do bem. Eles se tornaram homens do bem, e que apaziguou toda aquela situação não estava soando bem aos ouvidos do Senhor. E o Senhor fez justiça, e quando o Senhor fez a justiça dele, e que o profeta Elias orou para que viesse chuva, e assim o Senhor fez, o Senhor ouviu e aconteceu. E aqui no verso 16 fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Aleluias, glórias a Deus. A oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Amém. Elias era tão humano quanto nós, e, entretanto, quando orou fervorosamente para que não chovesse durante 3 anos e meio, depois ele orou de novo, desta vez para que chovesse, e a chuva desceu à terra, produziu seus frutos. Glórias a Deus. Então, é isso, meus irmãos. Quando nós estamos alinhados com o Senhor ouve as nossas orações, e acontece tanto para a falta como para a abundância. Vou orar neste momento para que a gente venha ser
filhos corretos aos olhos do Senhor, que a gente venha estar na direção, no direcionamento do Senhor, que as riquezas não tomem conta dos nossos corações, porque não agrada ao coração do Senhor. O Senhor quer sim que a gente viva uma vida próspera, mas não que o dinheiro seja o nosso Senhor. E que o Senhor que seja o nosso Senhor em todas as nossas causas, em todos os nossos dias. Amém? Vou orar para que a gente venha ter esse discernimento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu estou aqui neste momento, Senhor, orando por esta causa, Jesus, para que a gente, eu e meus irmãos, e todos os nossos familiares, e toda a sua humanidade, Pai, para que a gente não deixe, Senhor, a riqueza do dinheiro tomar conta dos nossos corações, Pai, que a gente não venha a ser injustos com aqueles que o Senhor coloca nos nossos caminhos para ser ajudadores do nosso destino, Senhor. Oh, Pai, que a gente venha ser como Elias, o profeta Elias, que foi tão justo, que era tão justo com o Senhor, andava em retidão com o Senhor. E assim ele orou, tanto para a falta como para a abundância, e o Senhor ouviu. E o Senhor viu o clamor daqueles funcionários, Pai, que foram injustiçados, meu Pai. Mas o Senhor clamou e o Senhor fez justiça, Pai. Oh, meu Senhor, que a gente venha ser melhor cada vez mais na sua presença, para com o seu propósito e para com os nossos irmãos, um para com os outros, porque assim agrada ao Senhor. Amém? Meus irmãos, que o Senhor, que esta palavra seja uma direção para a gente, que a gente venha ter o nosso bom Deus como o nosso Pai, o nosso protetor justo e fiel. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus.